partindo agora para uma conversa sobre o hipotireoidismo. Então, o hipotireoidismo, ele tem uma prevalência progressiva com a idade. A prevalência vai aumentando com o processo de envelhecimento. E cada vez mais a gente vem entendendo que isso é um processo adaptativo, é um processo normal do envelhecer. É uma condição muito mais prevalente nas mulheres e a principal causa no Brasil é a chamada tireoidite de Hashimoto. Anteriormente, a principal causa no Brasil e no mundo era o chamado bócio endêmico, por uma deficiência de iodo a nível nutricional. Mas agora, com a formalidade da necessidade de iodação do sal, nós não temos mais no Brasil e em grande parte do mundo esse quadro de bócio endêmico. Então, no Brasil e até no mundo, os principais guidelines já têm colocado a tireoidite de Hashimoto como causa principal. Devemos lembrar da falta do iodo como potencial etiologia de hipotireoidismo em países subdesenvolvidos do continente asiático e africano. Quais seriam os sinais e sintomas? Então, o hipotireoidismo, como vocês vão ver, eles podem dar uma gama de sinais e sintomas inespecíficos. Então, alterações gerais como astenia, sonolência, quadros depressivos, déficit de memória, intolerância ao frio, um ganho de peso discreto associado à retenção hídrica, alterações de peles e fâneros, Pele e cabelos finos, pode dar madarose, a perda dessa porção distal das sobrancelhas, macroglossia, alterações cardiovasculares diversas, como bradicardia, diminuição de débito cardíaco, derrame pericárdico, hipertensão convergente por um aumento da pressão diastólica, um aumento da resistência vascular periférica, alterações respiratórias, redução de frequência cardíaca, apneia do sono, derrames cavitários, alterações gastrointestinais, como eventos de constipação intestinal, alterações reprodutivas, está associada à redução de libido, irregularidade menstrual e infertilidade, basicamente também induzido por um processo de hiperprolactinemia no contexto de um hipotireoidismo primário, uma vez que quando eu tenho um hipotireoidismo primário, um problema glandular, eu vou ter um aumento dos níveis de TRH e TSH. E esse TRH estimula a secreção de prolactina. A própria hiperprolactinemia pode estar justificando parcialmente esses quadros de infertilidade e irregularidade menstrual. Alterações hematopoéticas como anemia de doenças crônicas, alterações musculares e esqueléticas como dor articular, síndrome do túnel do carpo. Além disso, em quadros laboratoriais, nós também vamos ter o impacto da redução dos hormônios tireoidianos. Por exemplo, o hipotireoidismo é uma causa sabida de dislipidemia secundária, aumento secundário de níveis de LDL e triglicérides. Além de, como eu falei anteriormente, alterações endócrinas por aumento da secreção da prolactina nos casos de hipotireoidismo primário e infertilidade e redução dos níveis dos hormônios sexuais, tanto testo quanto estradiol. Além disso, está associado inclusive a quadros de hiporreflexia profunda. Então, essa ampla gama de sintomatologias possíveis e inespecíficas, a gente precisa ter uma certa certeza de que essas sintomatologias estão associadas realmente a uma disfunção tireoidiana. Então, a gente precisa, a nível de diagnóstico, dosar os hormônios tireoidianos, TSH, T4 livre, e para diagnosticar a etiologia do Hashimoto, a gente faz a dosagem do anti-TPO, que é o seu grande marcador de autoimunidade. Ele está presente em até 90% a 100% dos casos de tireoidite de Hashimoto. Então, quando o anti-TPO vem positivo, eu já dou o diagnóstico da etiologia por tireoidite de Hashimoto. Quando ele vem negativo, a gente pensa em outras causas, em outras tireoidites, induzindo ao hipotireoidismo. O hipotireoidismo central, por sua vez, que seria uma redução dos níveis de TSH associada a níveis de T4 livre baixos, nós devemos investigar sempre o diagnóstico com a realização de ressonância da região hipofisária, ou seja, ressonância de célula túrcica, para descartar a presença aí de um tumor na adenohipófise. Já o hipotireoidismo subclínico, o que é que configura? É um diagnóstico laboratorial, quando o paciente tem T4 livre normal, com TSH aumentado, e é causado pelas mesmas etiologias que causam o hipotireoidismo primário. Mas quando eu estou diante de um hipotireoidismo subclínico,
quando que eu devo tratar efetivamente esse paciente? Então, antes de tudo, eu tenho que repetir essa função tireoidiana. Eu tenho que estar diante do que a gente chama de um hipotireoidismo subclínico persistente. Repete a função tireoidiana dentro de 2, 3 meses para avaliar a persistência desse padrão de T4 livre normal com TSH elevado. Persistiu e os níveis de TSH estão acima de 10, aqui nós temos um consenso. Aí nós devemos realmente tratar, porque vai ser benéfico para o paciente, mesmo que ele não tenha sintomas no momento. Mas achei um TSH persistentemente acima de 10, eu vou tratar com reposição da levotiroxina. Nos casos em que eu tenho um TSH acima do valor da referência, que é em torno de 4,5, porém menor do que 10, aqui nós precisamos individualizar. Quando que eu tenho indicação de tratar nesses casos? Pacientes que estão gestantes ou que estão em tratamento para infertilidade, eu tenho um desejo de gestar, hipotireoidismo subclínico está associado a piores desfechos materno-fetais. Então, nesses casos, e pode estar associado à própria infertilidade, nesses casos a gente deve sim tratar. Eventualmente, eu tenho um paciente com hipossubclínico persistente, que tenha um anti-TPO positivo, um ultrassom com alteração, o TSH está aumentando progressivamente, eu posso considerar o tratamento. Bem como pacientes jovens, menores de 65 anos, com doença cardiovascular, uma vez que nessa população a reposição da levotiroxina foi associada a menores desfechos cardiovasculares, então eu posso considerar o tratamento nesses casos. Pacientes que tenham sintomas associados ao hipotireoidismo, excluir todas as outras causas, o sintoma é muito severo, está impactando a qualidade de vida daquele paciente, eu posso considerar fazer um teste terapêutico. Começar o tratamento com a levotiroxina e avaliar o que é que sobra dessa sintomatologia. Nas demais situações, geralmente a gente apenas faz o segmento e observação dessa alteração laboratorial. Então, para finalizar, a tireoidite de Hashimoto tem um anti-TPO positivo em quase 100% dos pacientes. Os pacientes podem apresentar ainda esse outro autoanticorpo, que é a antitireoglobulina, e não é necessário, depois do diagnóstico firmado, você ficar repetindo o anti-TPO ou a anti-TG no segmento desses pacientes. As características dos pacientes, a maioria dos pacientes se apresenta com bócio e hipotireoidismo, podendo ter aquelas alterações como dislipidemia secundária e hiperprolactinemia, sendo extremamente rara a rachitoxicose, menos de 5% dos pacientes. Como é um processo inflamatório na glândula, eu posso ter risco de ter um certo grau de derramamento dos hormônios e quadros de tireotoxicoses transitórias, mesmo no Hashimoto. Mas isso é uma exceção e não a regra. Então, o diagnóstico é firmado com TSH elevado, T4 livre baixo e anti-TPO positivo. Como que eu devo tratar esse paciente? Eu devo repor a levotiroxina. A gente tem, posso citar aqui de dedos, indicação de repor T3, tá, gente? Liotironina ou T3 não é tratamento de hipotireoidismo. Sempre cai em prova esse questionamento e até na vida a gente vê inadvertidamente o uso de T3 para tratar essas condições, mas o que a gente tem como tratamento é a levotiroxina, LT4, certo? Então, nesses pacientes a gente repõe levotiroxina. Em casos de pacientes que não tenham doença cardiovascular, nós podemos começar a suplementação com a dose em torno de 1,6 microgramas por quilo de peso, que daria aí em torno de 50 a 100 microgramas ao dia, e aí a gente vai aumentando gradualmente essa dose até a nível semanal para avaliar o nosso alvo, que é a normalização do TSH. Em pacientes idosos frágeis ou pacientes com doença cardíaca, doença cardiovascular estabelecida, a gente deve ter muito cuidado com o início dessa suplementação. Então, nesses casos em particular, começamos com doses baixas, 12,5 a 25 microgramas dia, e um aumento gradual, também de uma forma mais lenta, para evitar complicações de um eventual excesso do hormônio tireoidiano, complicando a cardiopatia do paciente. Os cuidados que devemos tomar. O hormônio de tireoide sofre muita influência com outras medicações e alimentos, portanto, deve ser tomado sempre, preferencialmente pela manhã, em jejum, visando uma normalização do TSH,
não apenas normalização da sintomatologia do paciente, e nós devemos reavaliar esse exame do TSH dentro de 4 a 6 semanas para avaliar reajustes de doses que possam ser necessários. Então, vamos para essa questão da UFPR 2021, acesso direto, em que uma senhora de 71 anos estava com um quadro inespecífico de fadiga há alguns meses e ela trazia exames com TSH de 6,9 e o valor de referência era até 4,3, com dosagem de T4 livre normal. Em relação a esse quadro, o que é correto? Primeiro, antes de tudo, com o próprio processo do envelhecimento, como eu falei anteriormente, é uma questão adaptativa, o TSH tende a se elevar. E isso tende a ser até benéfico, tá? Nesse quadro, o TSH está normal e o T4 livre, o TSH está elevado e o T4 livre está normal. Então, estamos diante de um hipotireoidismo subclínico. Foi confirmado? É um hipossubclínico persistente? Ainda não. Então, a gente não tem que tomar nenhuma conduta precipitada nesse caso. Vamos para as letras. A afirmativa A fala que, por conta da fadiga, ela tem indicação de início imediato de tratamento com levotiroxina. Não, gente, numa paciente idosa é muito comum e muito inespecífico a queixa de fadiga para justificar, de princípio, a gente começar a reposição. A letra B fala que a apresentação clínica é condizente com o hipotireoidismo subclínico, devendo-se repetir a dosagem do TSH e do T4 livre em 2 a 3 meses antes da gente definir se tem ou não indicação de fazer reposição. Perfeito, questão completa. A letra C fala que a paciente tem indicação absoluta de realizar ultrassom de tireoide para investigação de uma possível neoplasia. Não, gente, a gente não tem nenhum critério aí que justifique inicialmente, de princípio, a gente investigar com ultrassom, não faz parte da propedêutica inicial do hipossubclínico, e muito menos nada que faça a gente pensar em uma neoplasia, aumento de volume cervical ou descrição de algum nódulo ao exame físico. A letra D fala que não há indicação de pesquisa de anti-TPO, já que os resultados não influenciariam a conduta. Bom, é sempre bom a gente ter, até para o diagnóstico etiológico de um eventual hipotireoidismo ou hipossubclínico, a dosagem do anti-TPO. Porque, como eu falei anteriormente, se o paciente tem um anti-TPO positivo, um TSH que está progressivamente elevando, eu posso considerar já iniciar esse tratamento do paciente. Então, poderia até ser um fator a mais para a gente ficar de olho na evolução para o hipotireoidismo e justificar algumas alterações de conduta, portanto, incorreta. A letra E fala que a causa mais provável desse quadro é a síndrome do eutireoideu doente. Na verdade, a paciente não está agudamente enferma. Nada no enunciado faz a gente pensar que ela esteja agudamente enferma, portanto, eu não esperaria uma alteração compatível com o eutireoideu doente. Lembrando que, geralmente, na fase de adoecimento agudo no eutireoideu doente, o TSH está baixo e não alto. Portanto, a resposta da questão é realmente a letra B.